Olá, começa agora mais uma entrevista especial. Eu sou Camila Xavier e você é muito bem-vindo aqui no canal. A população brasileira está ficando cada vez mais velha. É o que aponta os dados da pesquisa PNAD contínua divulgada pelo IBGE. Desde 2018, as pessoas com mais de 65 anos se tornaram mais numerosas do que as crianças de até 5 anos de idade. O Censo Demográfico de 2022, o IBGE, revela que os idosos correspondem a 16,7% da população de brasileiros, devendo dobrar até 2060. Paralelo a isto, o home care para idosos vem ganhando espaço e se mostrando um mercado cada vez mais promissor. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com a Raquel Menezes. Raquel Menezes, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Olá, obrigada pelo convite, o prazer é todo meu estar aqui com vocês. Raquel, há um grande mercado aí para esse público, não é mesmo? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a expectativa é que até 2050 o Brasil tenha quase 90 milhões de idosos. E quem souber aproveitar essa oportunidade para novos mercados vai ter sucesso, né? Exatamente. A população idosa está crescendo cada vez mais. Então, as pessoas que se especializarem em cuidar de pessoas idosas, elas vão adquirir esse sucesso, pois a necessidade é cada vez maior. O idoso, uma vez que ele precisa de cuidado, o cuidado dele passa a ser contínuo. Então, as pessoas, os profissionais que se especializarem nesse cuidado vai ter muito sucesso. A demanda é muito grande. Sim, e a gente pode dizer que esse conceito utilizado pela companhia Cuidadores abrange muito mais do que apenas os serviços de home care? Com certeza. Economia prateada abrange todo o cuidado que envolve a população idosa, todo o mercado financeiro que envolve a população idosa. Então, é aquele mercado em que os consumidores são essa faixa etária, os idosos. Ele é um termo muito abrangente e é um mercado muito promissor, muito grande. Sim, você está falando bastante sobre economia prateada. Para quem está nos assistindo, explica o que seria economia prateada. A economia prateada é, de fato, um mercado em que envolve a população idosa. Todo o gasto, todos os bens de consumo que gera essa população, tanto cuidado, profissional de saúde, o consumo em si dessa população, dessa faixa etária, toda a necessidade específica para a faixa etária, pois é uma faixa etária que requer necessidade específica. Então, tudo que for feito, que for construído para essa faixa etária, vai obter sucesso, porque cada vez mais nós temos mais idosos com mais necessidade, pessoas que estão buscando novas tecnologias, que estão buscando conhecer mais de mais áreas. Então, o turismo, a saúde, tudo que envolver o idoso, a própria tecnologia, vai se desenvolver e vai ter muito sucesso. Sim. E como que faz para humanizar os processos de cuidados aos idosos numa empresa, né? Eu acredito que a humanização, ela faz parte desse conceito, não é isso? Com certeza. A humanização ela é a chave do cuidado. A pessoa que se prestar a cuidar dessa faixa etária, que quer trabalhar com essa faixa etária, ela tem que entender para cuidar, ela tem que entender que a faixa etária dos idosos é uma faixa etária que requer um conhecimento, requer um trato específico dessa faixa etária. Por isso, todas as pessoas que têm o desejo de se especializar na economia prateada, de fornecer algum serviço ou algum produto para o idoso, ela tem que entender quais são as necessidades, quais são os anseios dessa pessoa idosa, pois é de fato uma faixa etária específica. Então você precisa entender para saber o que criar para essa faixa etária e como cuidar desse paciente, como cuidar dessa população idosa. Isso seria aí oferecer um serviço além do tradicional home care que a gente conhece, né? Dê alguns exemplos. Aqui na Companhia Cuidadores, por exemplo, nosso serviço é a prestação de serviço de cuidados para idosos. Ou seja, nós disponibilizamos o profissional, aqui nós chamamos de guardiões de idosos, para estar atendendo, acompanhando esse idoso
no ambiente domiciliar, acompanhando esse idoso, por exemplo, só uma companhia, ir até uma praça, passear com esse idoso, acompanhá-lo a um exame clínico ou um acompanhamento hospitalar, um acompanhamento que requer um pouco mais de técnica, um pouco mais de prática e de conhecimento também. E Raquel, quando a gente fala aí de humanização, a gente está quebrando alguns conceitos, alguns tabus, né? Ainda mais hoje, num mundo cada vez mais tecnológico, né? De inteligência artificial. Como é que vocês lidam com isso aí na companhia? Sim, a tecnologia, ela vai nos ajudar, ela já nos ajuda muito, mas ela nunca vai substituir o cuidado. Um robô, ele troca fralda, um robô, ele administra medicamento, mas o robô, ele não vai conseguir dar o afeto, o carinho, a atenção e ter a empatia que esse idoso precisa. Então, o robô, a tecnologia, ela vai sim sempre nos ajudar, vai sempre ser um aliado para a economia prateada, para esse setor de cuidados, mas nunca vai substituir, porque a humanização, a empatia, o cuidado, o trato com o paciente idoso, ele tem que ser humano com ser humano, não dá para ser diferente. E como é que você surgiu essa ideia para investir nesse segmento? Foi por uma experiência pessoal que você teve? Como é que foi? Na verdade, foi mesmo enxergando a carência que essa faixa etária tem de cuidado, a carência que essa faixa etária tem de pessoas especializadas que de fato entendem o idoso, pessoas que estudam o envelhecimento, pessoas que entendem o idoso e conseguem cuidar e conseguem oferecer um cuidado humanizado, um cuidado com empatia, com carinho, com atenção. Então, eu vislumbrei no mercado esse mercado já essa economia prateada e comecei a especializar, comecei a gostar da faixa etária, sempre desde a faculdade, eu sou enfermeira de formação, desde a faculdade eu já me interessava por essa faixa etária e convivendo eu percebi a carência de pessoas especializadas, pessoas que de fato entendem para cuidar. Porque se você entende, você consegue suprir a necessidade. E como eu falei, como é uma faixa etária específica, é preciso entender para cuidar. Sim, e em todo mercado a gente fala muito que é importante ouvir o cliente, o paciente. Com o home care não é diferente, né? É importante também ouvir os idosos. Muito, muito, muito. Dar atenção ao histórico de vida do idoso, saber respeitar tudo aquilo que ele foi, todos os gostos, tudo aquilo que ele viveu, a história de vida. Nós não podemos olhar para o idoso e infantilizá-lo, olhar para o idoso e querer decidir por ele. Não, eu preciso respeitar a história do idoso, eu preciso saber qual foi o histórico, o que ele viveu, o que ele gostou, para conseguir, de fato, dar um atendimento personalizado, um atendimento humanizado. Então, respeitar sempre a opinião do idoso, respeitar a história de vida, os costumes, as práticas, porque não só porque ele envelheceu, porque ele não está falando, ou porque ele tem alguma demência acometida, alguma parte cognitiva que está acometida ali, que ele não tem decisão própria, que ele não precisa ser respeitado a história, o gosto, tudo aquilo que ele quer, a rotina que ele quer levar, a roupa que ele quer vestir, a comida que ele quer comer. Então a gente tem que respeitar, a gente tem que entender, a gente tem que ter paciência e, sobretudo, ter paciência para ouvir a mesma história muitas vezes como se fosse a primeira vez. Sim, e esse crescimento exponencial da companhia Cuidadores, você acredita que foi pelas mudanças no atendimento e na prestação do serviço? Com certeza, com certeza. No decorrer do tempo, nós fomos adquirindo experiência, know-how, entendendo o nosso cliente, entendendo também o nosso contratante, que é o filho, que é o familiar. Nós fomos entendendo e suprindo todas as necessidades e mais, superando a expectativa do nosso cliente, atendendo da melhor forma possível. É gestão de pessoas de ponta a ponta. Então, cuidando do nosso profissional, cuidando do nosso guardião, que atende nosso cliente, cuidando do nosso assistido e cuidando também do familiar, atendendo todas as necessidades.
Sim, e é um mercado muito promissor, né? Mas quais são as maiores dificuldades hoje para se ter um home care para idosos? Gestão de pessoas. É o diferencial e é a maior dificuldade. Gerir pessoas, são pessoas com culturas diferentes, com um histórico de vida diferente e que precisam ser moldadas para estar ali atuando dentro da residência de um idoso que não tem nada a ver com o histórico de vida, não tem nada a ver com aquela pessoa que está ali atendendo. Então, é gerir essas pessoas, é lapidar, é o tempo todo treinar, o tempo todo cuidar de fato do idoso, do guardião e do familiar, de todos envolvidos no processo do envelhecimento. Ainda é, então, uma dificuldade aí de encontrar mão de obra qualificada, né? Podemos dizer assim. Total, total. Pois é. Raquel, nosso bate-papo tá muito legal, mas a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua essa entrevista especial. Não saia daí, eu já volto, hein? Estamos de volta. O sucesso da Companhia Cuidadores é a nossa entrevista especial de hoje, né? Ela acompanha algumas tendências que estão ocorrendo no Brasil e no mundo. O termo economia prateada se refere à parte da economia que é relevante para as necessidades e demandas dos idosos. Ela determina tudo aquilo que é consumido, sejam produtos ou serviços para pessoas acima de 50 anos. Não é isso mesmo, Raquel Menezes, que é a nossa entrevistada de hoje? Exatamente. Tudo aquilo que envolve o processo do envelhecimento, todas as pessoas, tudo que é consumido por essa faixa etária. Determina a economia prateada que está cada vez mais crescendo. Em expansão, processo contínuo de expansão. Exatamente. No Brasil, o segmento movimenta mais de 2 trilhões de reais ao ano e atinge 54 milhões de pessoas. No mundo, este mercado gira em torno de 15 trilhões de dólares. E Raquel, você é um clássico exemplo, né, de uma empresária que teve sucesso com a economia prateada, fundou uma rede de home care para idosos e fatura 5 milhões ao ano. O que deve a esse grande sucesso, porque com certeza você começou pequena e foi crescendo, aí teve esse crescimento exponencial ao longo do tempo, né? A que você agrega tudo isso? É exatamente no decorrer do processo, que nunca é fácil para ninguém, né? O começar, entendendo mesmo o negócio, entendendo as pessoas, os anseios, as dores, as necessidades e tentando suprir todas as necessidades, tentando atender o tempo todo com excelência, cuidando das pessoas que estão envolvidas no processo. O sucesso, eu diria que é a gestão de pessoas. Muito trabalho. Com certeza. E Raquel, levando agora para o lado da tecnologia, a gente falou um pouquinho sobre isso no primeiro bloco, né, antes do intervalo, mas eu queria reforçar essa questão da tecnologia, robôs, inteligência artificial. Por mais avançada que seja hoje a IA, ela não substitui a empatia, o amor, o carinho, a atenção e o diálogo do ser humano, não é mesmo? Exatamente. Se tem um mercado promissor e que não vai ser substituído pela tecnologia, é o nosso, é o do cuidado com pessoas, cuidado com idosos, porque o robô não vai ter empatia, o robô não vai ter calor humano, não vai ter carinho e ele não vai substituir. Por outro lado, a inteligência artificial, a tecnologia, muito nos ajuda no cuidado. Por exemplo, na Companhia Cuidadores, nós temos um sistema de gestão, um aplicativo Companhia Prime Care, que nos ajuda a passar todas as informações em tempo real para o acolhido, para a família, para o assistido, de tudo aquilo que está acontecendo no domicílio. Então, a tecnologia ela vai nos ajudar sim, vai ser um aliado sim, cada vez mais, porém não vai substituir o nosso modelo de negócio, nunca. Sim, a solução então para esse mercado trilionário da economia prateada seriam os humanos? Com certeza, investimento nas pessoas. E como humanizar esses processos na empresa, Raquel?
É o dia a dia, é a supervisão, é o treinamento contínuo e estar em contato com quem está recebendo o cuidado e buscando deles o que eles queriam a mais, o que eles necessitam, aonde está bom, aonde pode melhorar, pesquisa contínua de satisfação e supervisão em loco, um profissional ali garantindo a qualidade da assistência. Sim, você identificou uma oportunidade de mercado, né, que é bastante promissor, já que o número de idosos está crescendo muito em ritmo acelerado. Para quem quer iniciar um negócio nesse segmento de home care para idosos, quais as dicas que você dá? Comprar uma franquia da Companhia Cuidadores é uma excelente opção, porque quando a gente fala em franquia, é de fato entrar em um modelo de negócio que já está pronto, em um modelo de negócio que já está formatado, está com todos os processos validados, você adianta muito tempo, o tempo de aprendizado que o empresário teria, ele já vai estar recebendo tudo pronto. Então, um modelo de negócio de franquia é uma excelente solução. Essa então foi outra oportunidade que você observou aí no mercado, que era franquear o teu negócio? Me conta um pouquinho disso. Exatamente. Desde 2012, quando surgiu a Companhia Cuidadores, nós fomos trabalhando todo o nosso processo, toda a nossa gestão, desenvolvendo o processo de ponta a ponta para conseguir replicar em outras cidades, espalhar nosso propósito, nossa missão de manter o idoso em casa, de manter o idoso em casa com qualidade de vida, transmitindo essa segurança, essa tranquilidade para todos aqueles que estão envolvidos no processo do cuidar. E por que não espalhar esse propósito, essa missão que é tão linda para o Brasil todo através do nosso sistema de franchise. Hoje a Companhia Cuidadores conta com quantas franquias? E é no Brasil todo, né? Exato. Nós iniciamos o processo de expansão agora no início do ano. Nós temos uma unidade em São Paulo, Morumbi, uma unidade em Petrópolis, Rio de Janeiro. Temos unidades em Juiz de Fora e algumas unidades já sendo negociadas para começar em outros estados do país. Muito legal! E o que é preciso fazer para se tornar um franqueado da Companhia Cuidadores? Para ser um franqueado Companhia Cuidadores, precisa ter o desejo de ser um empresário com capacidade de gestão de pessoas e ter o mesmo propósito que o nosso, a mesma missão que a nossa, que é levar mesmo essa tranquilidade e essa segurança pelo Brasil. As pessoas que precisam de cuidados idosos, eles precisam de mais pessoas, mais franqueados espalhados pelo Brasil, porque é muito carente esse mercado. Pessoas exatamente qualificadas, pessoas qualificadas é difícil. Então é isso que nós queremos transmitir para o Brasil todo, levar mesmo esse propósito para o Brasil todo. Basta ter o desejo e ter o propósito aliado ao nosso. E aí a empresa dá todo o aporte? Como é que funciona para quem quer ter uma franquia e não sabe ainda como? É um investimento alto? A empresa dá todo o suporte, o franqueado ele recebe todos os treinamentos, todos os processos, todos os manuais. Não é um investimento alto. A unidade da Companhia Cuidadores hoje está a partir de R$30 mil e tem os valores pagos mensais, mas é uma unidade que tem uma rentabilidade acima de 25%, tem um faturamento acima de R$200 mil mensais e com um retorno de investimento de apenas 5 meses. O seu retorno daquele capital investido, ele volta para você em apenas 5 meses. Olha, que bacana! E para ter uma empresa nesse porte que você tem hoje, né? Com várias franquias aí espalhadas no Brasil todo, você faz parcerias, precisa ter aí braços parceiros para ajudar nessa gestão? Vamos falar um pouquinho agora sobre gestão? Sim, parceria é tudo, ninguém constrói nada sozinho, né? Nós temos nosso time interno e temos as parcerias que a gente faz com profissionais do Brasil inteiro e estamos sempre abertos à parceria. Basta ter o propósito aliado ao nosso que a gente consegue
formatar aí uma parceria bem bacana. Ninguém se constrói nada sozinho, né? Com certeza. Quantas pessoas hoje para ter uma empresa de sucesso voltada para o home care de idosos? Quantas pessoas seriam necessárias? O franqueado, por exemplo, quando ele está começando, ele consegue começar ele e um profissional administrativo. Com o desenvolvimento da unidade, ele precisa começar a ter setores de RH, setor financeiro, setor de marketing, mas não é uma empresa com bastante funcionário administrativo. Tem muito funcionário cuidador, guardião. Quanto mais funcionários guardiões você tiver, maior o seu faturamento. Mas o profissional administrativo, hoje a tecnologia já nos ajuda muito. Não é uma empresa com uma folha de pagamento inchada, com uma folha de pagamento grande no pessoal administrativo. Raquel, e a divulgação para quem trabalha com home care? Ela é importante? De que forma que é feita essa divulgação? Total. É muito importante. Aqui na Companhia Cuidadores adotamos o marketing de diferenciação e é onde a gente mostra o nosso trabalho, a gente mostra o nosso propósito e tudo aquilo que a gente faz diferente. Então, a nossa rotina do dia a dia. E aí a gente vai para as redes sociais, para o tráfego pago, para o Google, parcerias, assessoria de imprensa. Desse modo que a gente divulga o nosso trabalho. Você falou do marketing diferenciado, como é que seria esse marketing? É atuação nas redes sociais mesmo? Aquele famoso boca a boca ainda funciona nesse caso, já que a gente está lidando com pessoas, né, mais idosas? A pergunta, na verdade, é, assim, eu vou deixar você responder, mas complementando, o que é preciso para trazer credibilidade para um setor, né, um segmento que lida diretamente com idosos e precisa passar ali confiança? Muito. Seriedade, compromisso com a verdade, de fato entregar aquilo que você prometeu, se preocupar com a atuação do seu guardião lá em loco, lá no domicílio, por isso supervisionar a qualidade da assistência. E falando de divulgação, nós não vendemos cuidadores, nós vendemos tranquilidade, segurança, bem-estar, qualidade de vida. Então, você nunca vai ver uma postagem da Companhia Cuidadores ali trocando uma fralda, expondo um paciente, e sim um paciente bem cuidado, um paciente bem vestido, um paciente passeando lá na natureza, no museu, sempre algo que remete mesmo a essa tranquilidade, essa segurança e essa qualidade de vida que nós nos propomos a proporcionar para o idoso. Muito bom. Raquel, como diretora e fundadora da Companhia Cuidadores, qual que é o segredo do sucesso? Conta pra gente. Foco, determinação, fé e seguir. Estudo o tempo todo e acreditar naquilo que você se propõe a fazer com qualidade, compromisso com a verdade o tempo todo. Você nunca vai acertar, nunca será dono da verdade. Esteja pronto para errar, porque é onde a gente erra que a gente aprende. Todas as vezes que eu mais cresci na minha vida foi as vezes que eu errei. Eu cresci muito errando, nessa jornada toda eu errei muito e acertei muito. Então, é saber começar de novo e levantar todos os dias com vontade de fazer diferente, levantar todos os dias com vontade de ajudar alguém e de fazer o seu melhor. Esse é o segredo. Muito importante isso que você falou, Raquel. É preciso, então, saber cair, levantar. Afinal de contas, o empreendedor sempre passa ali por altos e baixos e isso é normal no mundo do empreendedorismo, né? Muito. E além de saber correr riscos, saber que vamos ter acertos, erros, e isso existe um risco. Em todo negócio, você precisa correr risco. Você não pode ter medo de se arriscar. Isso é muito importante. E Raquel, para quem está nos assistindo, aquele empreendedor que ainda está em dúvida se o home care para idosos é um mercado promissor, qual a dica que você dá, o que você diria para essa pessoa que está nos assistindo? Se você procura
algo, um modelo de negócio que seja rentável, ou seja, que você vai ganhar dinheiro e tem um propósito, você vai ajudar pessoas, esse é um negócio certo para você. Maravilha! Eu conversei com a Raquel Menezes, diretora e fundadora da companhia Cuidadores. Raquel, muito obrigada, viu, por esse bate-papo. Foi bastante esclarecedor. Obrigada por sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Imagina, o prazer foi todo meu, estaremos sempre à disposição. Obrigada a você também pela companhia, por sua audiência, e eu te espero numa próxima entrevista especial. Afinal, você já sabe, né? Assistir o canal Empreender já é um bom negócio. Até a próxima!